tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre prosperidade. Alguém quer ser próspero aqui? Levanta a mão. Amém? Eu gostaria de ser próspero também. Considero que Deus já tem me abençoado, mas ainda não estou parado assim, tá bom, agora vamos acabar ali. Eu estou pensando em ele conseguir mais algumas coisinhas aí. A gente está sempre em busca, fazendo um curso, estudando, se preparando para ter uma vida melhor, oferecer algo melhor para os nossos filhos, abençoar mais a nossa igreja, e então a gente não para por aí. Eu quero colocar um vídeo para vocês. Pode tocar, Gustavo. Pode ser tocar. Carta C. É meme. Esse vídeo, os irmãos que trabalham em indústria aí entendem melhor do que eu, né? Eu nem sei se é verdade isso daí, mas eu fiquei admirado da precisão. Olha o encaixe. Parece que uma peça junta com a outra, mas o corte é tão perfeito que some, vira uma peça só. Olha essa daí que é toda trabalhada e ela vai se encaixando e meio que girando até chegar no ponto de você pensar que é uma peça só. Já vi alguma coisa sobre tornearia, alguma coisa assim, mas nunca vi coisa tão perfeita assim. Olha essa daí também, mesma coisa, mesmo sistema. Quando encaixa uma na outra, você pensa que é uma peça só. Olha isso. Se não falasse que eram duas peças, você não acreditaria. E pode tirar. Eu trouxe esse vídeo para vocês hoje para mostrar só uma coisa em relação à prosperidade. Prosperidade e obediência tem que funcionar mais ou menos como essas duas peças. Quando você é obediente a Deus e de uma forma tão precisa que parece que não tem duas peças, mas é você cumprindo perfeitamente a vontade de Deus, a prosperidade é uma consequência na sua vida. Amém? Eu gostaria que você levasse isso para a sua casa hoje, para a sua mente, para a sua vida. Que obedecer a Deus é a mesma coisa que ser próspero, ser abençoado. Você vai encontrar na Bíblia diversos versículos que vão falar para você: obedeça ao Senhor e você vai ser abençoado. Até mesmo lá nos 10 mandamentos: olha, honra o teu pai e tua mãe, para você ver o que vai acontecer. Você vai ter muitos anos de vida. Se você fizer dessa forma, você vai ser abençoado. Deus está sempre falando para o povo de Israel: se você entrar nessa terra e você não adorar outros deuses, se você não desobedecer os meus mandamentos, mas você simplesmente for fiel, obediente, então essa terra, ela manda leite e mel, ela vai ser próspera, vai dar fruto, tudo que você plantar vai crescer, você vai ter riqueza, você vai ser abençoado. Isso é promessa de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você tem que vir para a igreja para ser rico, porque esse não é o propósito de ser crente.
fala que nós somos chamados para sofrer pelo Evangelho. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que se nós formos obedientes a Deus, nós seremos abençoados por Deus. Hoje de manhã, eu estava falando sobre personagens bíblicos para as crianças. E falei de alguns personagens. Um que eu falei foi Abraão. Abraão era um cara que era obediente a Deus. Deus pediu para Abraão um filho. O único filho que ele tinha, perdão, com Sara, né? O único filho que ele tinha com a Sara, que era a promessa de Deus. E Deus pede para Abraão: não, eu quero esse filho seu. Mas como assim, Senhor? Você vai oferecer em sacrifício, vai matar ele e oferecer para mim. Abraão obedeceu piamente ao Senhor. Foi lá, pegou o menino, amarrou o menino, colocou a lenha embaixo para queimar depois, como se fosse um animal, um cordeiro. Pegou o machado e já ia cortar a cabeça do menino quando o anjo apareceu e falou para ele não fazer. E aí Deus atestou: Abraão, você realmente é um cara obediente. Falei também de José. José era o queridinho de Jacó. Os irmãos tinham inveja de José, venderam José para os mercadores. José foi para lá no Egito, viveu como escravo na casa de Potifar. E mesmo como escravo, José era perfeito naquilo que ele fazia. Ele era obediente ao patrão, ele era obediente a Deus. Como que eu sei disso? Porque um dia a mulher do Potifar tentou ter um caso com José, e José fugiu dela. Por quê? Porque ele respeitava o patrão, ele respeitava Deus acima de tudo. E aí, por causa disso, a mulher gritou no tiro, José foi preso. Lá na prisão, José era tão obediente, tão verdadeiro, tão sincero naquilo que ele fazia, que o chefe lá que dava os presos falou assim: olha, você pode tomar conta para mim, porque você é um cara que eu confio. Mesmo estando preso aqui, você é um cara perfeito para essa função. E José começou a tomar conta da prisão. Passaram muitos anos, o faraó teve um sonho, e José vai lá, interpreta o sonho do faraó e fala assim para Faraó: Faraó, coloca alguém que seja sábio, uma pessoa de confiança, para cuidar do Egito, porque quando vier os dias de fome, então essa pessoa vai ter agarrado tanto dinheiro, tantos bens para o Egito, tanta comida, que não vai sentir a fome. O faraó olhou para ele: você é o cara, não tem outra pessoa mais sábia que você, mais sincera que você, mais confiável que você. Irmãos, isso significa obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Davi era um cara que era obediente a Deus, e quando ele se torna obediente a Deus, Deus pega Davi lá do pasto e faz Davi se tornar o rei de Israel. Está fazendo a ligação da obediência com a prosperidade? Amém? Amém? Agora eu quero que você acompanhe comigo aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler com vocês primeiro duas coisinhas antes, que está no Salmo 119. Lá no meio da sua Bíblia, Salmo 119, versículo 11. Olha o que diz aqui. Você pergunta para mim assim: pastor, mas como que eu faço então para aprender a ser obediente? Através da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de regra e de fé em prática. Se você ouvir a Bíblia, se você aprender a Bíblia e colocar em prática na sua vida, então você vai aprender o que é ser obediente. 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o salmista está dizendo: Senhor, eu peguei a tua palavra, tudo que eu sei sobre Deus, tudo que eu aprendi sobre Deus, guardei no meu coração. Para quê? Para eu não desobedecer ao Senhor. Porque às vezes a gente não conhece, a gente acaba fazendo errado. O salmista conhecia e aplicava. Agora o versículo 97 do mesmo salmo. Quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Estava conversando com os irmãos ali e sobre o professor da escola dominical, né? Você passa a semana inteira buscando a Deus, praticando as coisas de Deus,
trabalho e podemos pensar nas coisas de Deus. Às vezes nós podemos estar em casa e pensar nas coisas de Deus. Irmãos, agora voltando aqui para Filipenses, acompanhe comigo o versículo 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente precisa aplicar essa palavra nas nossas vidas. E a Bíblia está dizendo o quê? Nós estamos aqui em um grupo de pessoas. Então, você vai ouvir as pessoas lá fora, inclusive até pastores. Você tem que pensar mais em você. Você tem que se amar. Você tem que se valorizar. Você não deve ficar dizendo isso. Você vai dizer a Bíblia dizendo o seguinte: valorize o próximo. Valorize as pessoas. Considere os outros superiores a você. Não se coloque na primeira fileira. Não, no caso aqui nosso, não tem essa questão de valor. Mas no templo, em outras festas, os principais convidados sentavam na frente. Sentavam nos lugares melhores. Então a Bíblia vai dizer: não fique nos melhores lugares. Ceda os lugares para outras pessoas. Não faça nada para se aparecer. Faça para ajudar. Faça para contribuir. Faça por humildade. Considere as pessoas superiores a você. Ajude as outras pessoas. Abençoe as outras pessoas. Pense nas outras pessoas. Como você gostaria que você fosse tratado, assim você deve tratar as outras pessoas. É dessa maneira que a Bíblia ensina. Alguém vai dizer para você o contrário. Não. Se a pessoa te fez mal, você também deve tratar da mesma maneira. Você não deve ser bobo, porque você está sendo muito bobo, você está aceitando. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina para você: perdoa, se humilha e trate os outros como se fosse melhor que você. Não porque você é inferior, mas porque você é obediente à palavra de Deus. Você cuida das pessoas, você trata bem as pessoas por obediência à palavra de Deus. E quando você faz isso, Deus que está vendo você fazer isso, Ele te exalta. Amém? Quero que você leia comigo o versículo 4. Não atente para cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Alguém vai dizer para você assim: olha, tome conta da sua vida, que eu tomo conta da minha. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia fala: olha, não fique fofocando, não fique falando mal dos outros, não fique fazendo isso, fazendo aquilo. Mas nesse sentido, a Bíblia está dizendo assim: deixa de ser egoísta. Deixe de pensar só em você. Deixe de pensar só nas suas coisas, só na sua prosperidade. Deixe de pensar nisso. Pense nas coisas de Deus. E aí você vai ver lá em Mateus, alguém chegando para Jesus falando: mas Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor nu e não vestimos o Senhor? Quando foi que nós vimos o Senhor passando fome e não temos comida? Nós sempre cuidamos do Senhor. Aí Jesus fala assim: não é sobre mim, é sobre os meus pequenininhos. Quando você vê um dos meus pequenininhos passando fome e você não ajuda, você não dá comida para ele, é como se você estivesse fazendo isso para mim. Quando você contribui, você ajuda, é como se você estivesse fazendo isso para mim também. Lá em Provérbios vai dizer: aquele que dá ao pobre é como se ele estivesse emprestando para Deus. Então as coisas de Deus não é só uma coisa espiritual, é uma coisa humana. Porque quando nós tratamos as coisas de Deus só como espiritual, é muito mais fácil. Você fala assim para a pessoa que está com fome: eu vou orar para você. Aí você ora e a pessoa continua com fome, porque você orou, você não deu a comida, não doeu no seu bolso. Isso é uma forma de egoísmo. Jesus está ensinando assim: olha, as pessoas estão com fome, já está tarde, elas vão demorar para chegar em casa. O que nós vamos fazer? Os discípulos chegam para Jesus: manda elas embora. Jesus fala: não, dá a elas vocês mesmos de comer. Como, Senhor? Nós vamos dar a elas de comer. Dá a elas, o que vocês têm até agora? Nós só temos 5 pães e 3 peixes. Traz aqui, vamos multiplicar isso e vamos oferecer a essas pessoas. Nós recebemos algo de Deus. Cada um recebeu uma porção. Alguns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos. Mas a Bíblia ensina não a quantidade que você tem que dar, mas a qualidade que você tem que dar. Quando você oferece para Deus, e não digo Deus
sola do céu, mas para as pessoas que estão aqui precisando de você, os seus irmãos, o seu próximo. E você oferece o seu melhor para os pequeninos de Deus, principalmente aqueles que não podem retribuir, então você está oferecendo para o próprio Deus, e é a palavra de Deus. A gente fica pensando, eu quero fazer algo para Deus, mas Deus, você não está vendo Deus, você está vendo a obra de Deus. Então faça para a obra de Deus e você está fazendo para Deus. Nós fazemos coisas egoístas, até a nossa oração é egoísta. Se nós orarmos o joelho aqui agora para orar, vamos orar meia hora. Nós vamos passar meia hora orando por nós. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa o meu trabalho. Abençoa a minha mãe, o meu pai, né? Vamos orar muito mais por nós do que pela obra de Deus. Quando você vê Jesus orando, você não vê Jesus Cristo pedindo coisa por Ele. Ele sempre está pedindo coisas para os outros. E quando Ele ora e fala, Pai, eu não preciso nem falar muito, a gente está sempre conversando o dia inteiro, mas eu vou orar agora por causa da multidão. Tá, vem. E nós precisamos entender esses sentimentos e propósitos de Jesus e aplicar nas nossas vidas. Isso também é obediência. Tem uma ilustração que os irmãos contam de uma mulher que tinha os filhos que estavam todos desviados da igreja. E ela chega para o pastor e fala, pastor, eu tenho orado para Deus salvar os meus familiares, os meus filhos, que eles estão desviados, mas eles não vêm para a igreja. O que eu preciso fazer mais? O pastor falou assim para ela, irmã, para de orar pelos seus filhos, comece a orar pelos filhos dos outros. Porque às vezes a gente está sempre orando pelos nossos, sempre por nós, sempre pedindo para nós. E Jesus estava orientando e dizendo o seguinte, olha, vamos orar pelas pessoas que precisam mais do que nós. Nós já estamos aqui, amém? Nós já conseguimos chegar aqui. Mas eu não estou perfeito. Você nunca vai ser perfeito, mas você já conseguiu chegar até aqui. Vamos orar para aqueles que ainda não conseguiram, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Versículo 12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Você sabe o que é caráter? Todo mundo tem caráter, alguns mau e outros têm bom caráter. O bom caráter humano, humanamente falando, é aquela pessoa que é honesta, aquela pessoa que cumpre com a sua palavra. Isso já é alguma coisa, é melhor do que aquele que é desonesto. Mas existe um caráter que ele é superior, é o caráter cristão. É aquele caráter de uma pessoa que muitas vezes tinha um mau caráter, mas agora porque ela aceitou a Cristo, então ela entende, pensa e vive de forma diferente. Ela pensa assim, eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Mas de repente, o Espírito Santo toca na mente dela, ela fala, mas Deus está vendo. Então eu vou fazer certo, porque não tem ninguém vendo, mas eu estou fazendo para Deus. Tudo aquilo que eu faço para Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, você que é servo, que naquela época tinha muitos escravos, servos, e ele fala assim, você que é servo, trabalhe para o seu patrão, como se estivesse trabalhando para Deus. Agora imagina você que trabalha para o patrão, e você pega as coisas escondidas do patrão. Será que Deus não está vendo? Sim ou não? Deus está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E quando você faz as coisas para o seu patrão, você furta do seu patrão, você subtrai algo do seu patrão, então Deus está olhando para você e está falando assim, olha, o seu caráter ainda não foi transformado. Você ainda não está vivendo como crente. Você ainda não está vivendo como cristão. Porque o cristão, ele considera os outros superiores a ele mesmo. E você está considerando você mais perto do seu patrão. Você está querendo tirar uma vantagem em cima daquilo que não é seu. E isso nós não devemos fazer, porque nós temos um caráter cristão. Nós precisamos cultivar esse caráter cristão, viver como crentes. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falava assim, olha, a minha vontade, o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Teve uma ocasião que ele falou, a minha comida, quer dizer, aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta, é fazer a vontade do meu Pai. Como que eu posso estar numa empresa
e subtrair algo que não é meu e falar que eu estou fazendo a vontade do Pai? Como que eu posso estar na minha casa e fazer algo que é desonroso, que não é honesto diante de Deus, e dizer que eu sou filho de Deus, e dizer que eu sou crente, que eu sou cristão? Como que eu posso ofender o meu irmão com palavras de baixo calão ou de ódio, desejar a morte do meu irmão e dizer que eu sou cristão? Aí Deus olha para você e fala assim: você fala que me ama e não consegue nem amar a pessoa que está perto de você? Ah, mas você ama seu patrão? Eu amo. Então por que você está roubando ele? Você ama seu irmão? Eu amo. Então por que você está ofendendo ele? Está desejando a morte dele? Está desejando que ele se dê mal? Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Eu preciso colocar isso no meu coração, na minha mente. Ter um caráter cristão. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou desejar para o outro. Eu não vou ofender, eu não vou bater, eu não vou humilhar, eu não vou mentir, não vou trair, não vou enganar. Por que não? Eu não posso, mas eu não faço, porque eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Eu preciso agir como filho de Deus. Como que o filho de Deus agia? Daquela forma. Está escrito na Bíblia. Como Jesus fazia? O diabo ofereceu para ele muitas vantagens. Ele falou: não, eu obedeço a palavra de Deus. E quando Jesus Cristo obedece a palavra de Deus, ele diz aqui, versículo 8, versículo 7: mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. O servo, ele faz o que? Ele manda? O servo que cria as leis? Não, ele obedece. Esse Jesus, que era Deus, ele não deixou de ser Deus, em hipótese alguma, ele nasceu como ser humano, ele poderia agir aqui na terra como Deus, poderia falar, igual você fala: Senhor, manda os anjos descer aqui e queimar todo mundo. Ele falou: não, eu não vim para fazer isso, eu vim aqui para sofrer, para cumprir a lei de Deus. Esse Jesus, ele se achou na forma de homem, de servo, e humilhou-se a si mesmo. Ele não foi humilhado simplesmente, ele se humilhou, porque ele poderia resistir, mas ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que Deus fez com ele? Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome para ele que está acima de todo nome, a qual se dobra todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Isso é prosperidade. Jesus se humilhou, virou um ser humano, e não só isso, ele virou um pior ser humano, foi tratado como um maldito, condenado à morte. Quem que é condenado à morte? Uma pessoa boa? Não. O pior dos piores é condenado à morte. A sociedade fala assim: ó, esse cara não merece viver, ele vai ser condenado à morte, ele tem que morrer. E Jesus foi esse cara, condenado à morte, mas não porque ele pecou, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado, e porque Deus queria que ele fizesse isso. Ele foi obediente até a morte. Não foi uma morte qualquer. Ele morreu dormindo. Não, ele foi humilhado, ele foi furado, ele foi espancado e morreu como maldito por causa do meu e do seu pecado. Quando ele está lá no Getsemane, ele faz uma oração para Deus, fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a sua vontade. Isso significa obediência. E aí Deus pega o nome de Jesus e exalta sobre todo nome. Sabe o que significa isso? Qualquer pessoa que quiser entrar no céu tem que aceitar o nome de Jesus. Qualquer pessoa que desejar viver perto de Deus tem que dizer que Jesus é Senhor dele, porque senão não consegue entrar. É o nome mais poderoso que existe. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, os demônios são expulsos, as enfermidades são curadas por causa desse nome poderoso. Mas porque Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Lembra daquele Abraão que eu falei para vocês? Você fala: mas Jesus era Deus, eu nunca vou conseguir ser igual a Jesus. E não vai mesmo. Mas Abraão era homem comum, e ele era um cara estéril, a mulher dele era estéril, não tinham filhos. Por causa da obediência de Abraão, Abraão se tornou um pai de muitas nações. Abraão é o pai do povo de Israel que existe até hoje, é o pai dos árabes que existe até hoje. Abraão é um homem muito respeitado
por causa da sua obediência, Abraão se tornou um homem poderoso na face da terra, respeitado. Abraão era tão respeitado que um dia Deus resolveu destruir 2 cidades por causa do pecado daquela cidade. Aí Deus falou o seguinte: olha, eu vou fazer alguma coisa na terra e não vou falar com Abraão. Eu vou lá conversar com Abraão. Abraão, eu tenho que destruir essas cidades aí, só vim avisar para você. Olha a autoridade que Abraão tinha, o respeito que Abraão tinha do próprio Deus. Aí Abraão conversa com Deus: Deus, mas o Senhor vai destruir a cidade? Eu vou ter que destruir, Abraão, o pecado da cidade está demais. Mas Senhor, e se tiver 50 pessoas que não estão pecando? Não, Abraão, se tiver 50 eu não vou destruir. Ah, Senhor, mas e se não tiver 50, se tiver 40? E se tiver só 30, se tiver só 20? E se tiver só 10, Senhor? Aí Deus falou para Abraão: se tiver só 10 pessoas, eu não vou destruir a cidade, mesmo que tenha 10 pessoas que sejam obedientes. Você vê a importância da obediência? Se tiver 10 pessoas obedientes na cidade, eu não vou destruir. Mas não tinha nem 10. E aí Deus pega aqueles pouquinhos que tinha, que era o sobrinho de Abraão, a mulher e as filhas, e fala para eles assim: olha, sai da cidade, vocês, que é muito pouco para eu destruir. Sai da cidade que eu vou destruir, porque as pessoas são desobedientes. Vocês vão ser salvos porque obedecem, mas o restante não. Lembra daquele José que eu falei para vocês? Ele se tornou um homem tão poderoso que o faraó, que era o rei do Egito, falou assim: olha, abaixo de mim, José, você é o cara que mais manda aqui. Não vai acontecer nada no Egito se você não permitir. E um cara que era escravo, um cara que estava na prisão, mas porque era obediente à palavra de Deus. Irmãos, não tem segredo. Se você quiser ser próspero, quiser ser abençoado, você precisa obedecer à vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus. Aquela peça que eu mostrei para vocês, se ela tivesse 1 milímetro de diferença, ela não encaixaria. É ou não é? Quem trabalha na empresa aí? Não encaixaria. Aí você fala: não, eu obedeço várias coisas, só tem uma coisinha que eu não obedeço. Essa coisinha está impedindo o encaixe, está impedindo as bênçãos de ser derramadas na sua vida. Você precisa ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Eu pego isso aqui em Filipenses. Eu falei para vocês, como que você aprende a ser obediente, né? Através da palavra de Deus? Aqui está o segredo para a sua prosperidade. Olha o que diz. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento parecido? Similar? Genérico? Falsificado? Não. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que era o sentimento de Cristo Jesus? Obediência ao Pai até a morte. Obediência ao Pai em algumas coisas, não, em tudo. Tudo que o Pai falava, ele obedecia. E quando ele obedecia, o Pai se alegrava com ele, fortalecia ele mais ainda, e ele obedecia mais. Aí chegou alguém e ofereceu para ele vantagens. Ele falou: não, eu não vou fazer o que você está pedindo, porque o Pai pediu para fazer outra coisa. O que estão pedindo para você fazer? Estão pedindo para você mentir, para você enganar Deus, para você ser falso com Deus? Fala: não, a Bíblia diz que eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que você vai ganhar com isso? Prosperidade. Aquele que obedece à palavra de Deus, ele recebe de Deus prosperidade. A Bíblia diz, irmãos, no Novo Testamento: se você obedecer a Deus, então esse Deus que você está obedecendo, ele vai repreender o devorador. Sabe o que é o devorador? É aquele cara que te deixa pobre, é aquele cara que te traz doença, é aquele cara que faz o seu salário subir no seu bolso e você não vê. Esse Deus, se você obedece a ele, ele fala: eu vou repreender o devorador. Se não tem devorador para devorar a sua colheita, vai sobrar o que para você? Toda a colheita. Amém? Não vai ter praga, não vai ter enfermidade, não vai ter nada que vai atrapalhar você de ficar rico, porque Deus vai repreender o devorador. Ele vai repreender, vai segurar. E vai pensar: não toca no meu filho
ele é obediente. Tudo que eu peço para ele, ele faz. Tudo que eu peço para ele, ele obedece. E ainda, ele faz sempre o melhor para mim. Se eu peço para ele um carneiro, ele traz o melhor carneiro. Se eu peço para ele verduras, ele traz a melhor verdura. Se eu peço para ele louvor, ele traz o melhor louvor. Se eu peço para ele obediência, ele obedece da melhor maneira possível. Muitas coisas que eu nem peço para ele, ele faz, porque ele é obediente. E uma das coisas que eu pedi para ele é: faça o seu melhor. E ele está fazendo sempre o melhor. Se ele vai orar, ele ora da melhor maneira possível. Se ele vai amar alguém, ele ama da melhor maneira possível. É dessa maneira que nós temos que nos comportar diante de Deus. Então, olhe para a sua vida nessa noite. Você está com a prosperidade que você gostaria de ter? E já até no nível, fala, eu não preciso de mais nada, estou tranquilo. É assim que você está? Amém? É assim ou não? Ou ainda falta uma coisinha? Eu gostaria de ter uma casa melhor, eu gostaria de ter um carro melhor, eu gostaria que meus filhos tivessem uma escola melhor, eu gostaria. Existe sempre alguma coisa que a gente gostaria. Não estou dizendo para vocês que isso é o objetivo da nossa vida. O meu objetivo não é ficar rico, o meu objetivo é oferecer o meu melhor para Deus, porque essa terra aqui vai acabar tudo. E um dia nós vamos estar com Deus, isso é o mais importante. Mas eu penso assim, que se Deus prometeu, então por que eu não posso usufruir? Ele prometeu: se você for obediente, eu vou te abençoar. Então eu quero essas bênçãos. Ou você não quer? Quem quer as bênçãos? Levanta a mão agora. Você não quer as bênçãos de Deus? Então olhe para a sua vida. Você já recebeu tudo que você gostaria de receber de Deus? Ainda não. Você está no seu melhor emprego? Ainda não. Então comece a obedecer mais a Deus. Olhe também, não só para o que você tem, mas para o que você tem oferecido para Deus. Você tem oferecido o seu melhor para Deus? Se você não tem oferecido o seu melhor para Deus, então comece a partir de agora. Eu não participo de tal trabalho porque que é o meu dia. Eu não faço tal coisa porque eu não gosto. Isso é o seu melhor? É o que você tem de melhor para Deus? É isso que você está oferecendo a Deus? Você pode comprovar, atestar que é o melhor? Eu não, tenho trabalhado muito na obra de Deus, mas ainda acho que não tenho oferecido o melhor para Deus. É por isso que, lendo esse texto de Filipenses capítulo 2, eu pensei: eu preciso melhorar várias vezes, porque eu não quero ficar dependendo das coisas materiais para fazer as coisas de Deus. Eu não quero ter uma saúde ruim, sendo que Deus prometeu para mim bênçãos maravilhosas, abundantes. Eu viveria muitos e muitos anos. Como que eu vou viver muitos e muitos anos se minha saúde já está precária? Eu preciso dessas bênçãos de Deus. Isso é promessa de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ofereça o seu melhor para Deus. Obedeça a Deus em tudo. Em tudo. Aqui no versículo 15 vai dizer assim: fazei as coisas sem murmuração. Sabe o que é murmuração? Reclamação. A pessoa fica reclamando de tudo, falando mal de todo mundo. Faça as coisas para Deus sem reclamar. Hoje de manhã, os irmãos estavam aqui lavando a igreja. Lavando. No domingo. Alguém pode olhar para você e falar: vai ser domingão de manhã, você na igreja, até meio-dia, lavando a igreja. A pessoa faz porque ama a Deus, não é porque ninguém está mandando. Aí o versículo 15 vai dizer o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Que as pessoas vão olhar para você e vão falar: eu não tenho que falar desse cara. O cara faz tudo certo, é sempre verdadeiro, é sempre honesto, é sempre trabalhador. Você não vê ele folgando, você não vê ele roubando, você não vê ele mentindo, enganando. Ele é correto. E mais do que isso, Deus vai olhar para você e vai falar: esse cara é correto, essa mulher é correta, essa mulher é uma bênção. Esse é o melhor selo de qualidade que você pode receber. Deus olhar para você e, sei lá, esse daqui, ele é fiel, ele é obediente. É isso que nós esperamos de cada servo de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração.